Olá, amigos, vamos falar um pouquinho sobre os atos processuais eletrônicos, especialmente a comunicação dos atos processuais eletrônicos. Eu recebo muita pergunta que os advogados se confundem, às vezes o cartório também se confunde. O cartório intima a parte pelo Diário de Justiça eletrônico e às vezes disponibiliza no site do tribunal. Isso gera uma confusão, um embaraço danado e a pessoa fica doida sem saber qual prazo que ela aplica, tá? Então toma cuidado. Primeiro ponto. Pega a Lei 11.419 de 2006. Lei 11.419 de 2006. Essa lei é o que a gente chama Lei do Processo Eletrônico. Ela regulamenta a prática dos atos processuais pelas vias eletrônicas. Desde 2006 a gente já tem uma lei genérica. É a lei que regulamenta basicamente o processo judicial eletrônico. Tudo bem? Quero que você pegue dois artigos, o artigo 4º e o artigo 5º. Tá? No artigo 4º, você tem o chamado Diário da Justiça Eletrônico, apelidado de DJE. O DJE ele substituiu quase que em todas as comarcas do país o antigo Diário Oficial. Agora você sabe que é difícil as pessoas esquecerem, pararem de falar de Diário Oficial. Todo mundo fala DO. Se você observar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Judiciário não tem DO há anos e se usa a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, que nada mais é do que uma substituição do jornal de papel que você tinha por uma versão totalmente eletrônica, que é o Diário de Justiça Eletrônica. Só toma cuidado na contagem. Muita gente se embaraça, se embola, às vezes está suprimindo um dia da sua contagem, não sabe nem disso, e está perdendo um dia na contagem do prazo. Então preste atenção. Suponhamos que o juiz deu uma sentença e essa sentença foi disponibilizada no DJE. Então o juiz deu a sentença, mandou para o cartório, um servidor disponibilizou no DJE, no site do Diário de Justiça Eletrônico, vamos supor numa terça-feira. Disponibilizado na terça, a lei manda você considerar publicado no primeiro dia útil subsequente. Então no meu exemplo, disponibilizou na terça, você irá considerá-lo publicado na quarta. E o seu prazo começará somente na quinta, se quinta for dia útil. Então, disponibilizou no site num dia, considera-se publicado no primeiro dia útil subsequente, seu prazo começa somente no outro dia útil subsequente. Muita gente suprime um dia do prazo e não está nem sabendo. Perceba que se você pensar pelo Diário Oficial, você pensa, publicou no DJE, publicou no Diário Oficial num dia, você começa a contar o prazo no primeiro dia útil seguinte. Você está contando errado. Diário Oficial é diferente de Diário de Justiça Eletrônico. Repetindo para fechar essa parte. Disponibilizou um dia, considera publicado o primeiro dia útil seguinte e o seu prazo só começará no outro dia útil subsequente àquele considerado da publicação. Tudo bem? Isso é uma comunicação pelo DJE. Essa comunicação pelo DJE, basicamente, ela funciona para os advogados, que são quem tem aquela incumbência de acompanhar as disponibilizações nos diários eletrônicos, o antigo Diário Oficial. Todo advogado recebe no seu escritório um recorte do Diário Oficial ou aquele recorte digital, você recebe por e-mail, por exemplo, para saber das suas intimações no processo. Não confunde isso com intimação direta pelo site do tribunal, no portal do tribunal, que ela está no artigo 5º da Lei 11.419 de 2006. Mesma lei que eu falei agora há pouco, 11.419. O que acontece? No site do tribunal, para aqueles que estejam cadastrados dentro do site, como assim cadastrado, Haroldo? Por exemplo, grandes empresas, bancos, concessionárias, elas se cadastram no site do tribunal, passando a informação do tribunal que elas estão habilitadas para receberem citações ou intimações pela via eletrônica. Mas você pode pensar assim, Haroldo, mas a empresa não vai se cadastrar. Realmente, isso aconteceu durante muitos anos. Se você observar o artigo 246, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, o 246, parágrafo 1º, apesar de algumas polêmicas, mas ele estabelece um cadastro obrigatório. Ele exige que todas as pessoas jurídicas se cadastrem no site dos tribunais, salvo microempresas e empresas de pequeno porte. Então toma cuidado. Intimação ou citação pelo site do tribunal exige como primeiro requisito que a pessoa esteja cadastrada. E o cadastro que era facultativo passou a ser um cadastro obrigatório. Quem tem prática no judiciário, quando se distribui uma ação, o site disponibiliza uma lista imensa de empresas cadastradas no site do tribunal. Isso para facilitar o ato processual. Isso é uma decorrência do princípio da cooperação. Veja bem, ninguém tem direito de se esquivar do judiciário.
Todos têm que colaborar com a prestação jurisdicional. Então está certíssimo o CPC ao exigir um cadastro obrigatório. Agora presta atenção, como é que funciona a contagem dos prazos? Quando eu estou cadastrado no site, eu passo a ter um login e uma senha. Então vamos supor que eu estou ajuizando uma ação contra você, que está cadastrado no site do tribunal. Ao invés de ser expedido um mandado de citação para o oficial de justiça, se disponibilizar um mandado de citação postal, simplesmente essa citação será postada no site do tribunal. Ela será colocada no site do tribunal, exatamente na sua área exclusiva do tribunal. Você não se cadastrou? Você não tem um login, não tem a sua senha? O judiciário irá disponibilizar essa citação nessa sua área. Quando você se logar ao site do tribunal, ir até essa área do tribunal que disponibiliza citações e intimações, clicou em cima, apertou ali em cima, abriu, você está citado. Seu prazo começará no primeiro dia útil subsequente. Primeira coisa que você imagina, que eu sei que você já está pensando na sua mente diabólica aí, é muito simples, eu não vou acessar. Não é tão simples assim, né? Observa o artigo 5º, parágrafo 3º. Essa consulta ela tem que se dar em 10 dias corridos. Dias corridos, hein? Não são dias úteis. Caso eu não consulte em 10 dias corridos, meu prazo começará do mesmo jeito. Então não adianta, você tem que consultar. Caso você não consulte, seu prazo começará do mesmo jeito. A doutrina chama isso, né, das hipóteses do sujeito acessar e ele diretamente, pessoalmente, né, se auto-dar por citado, se chama isso de citação expressa. Quando o sujeito vai ao site e ele mesmo acessa mediante o seu login e sua senha, você fala que isso é uma citação expressa. Uma citação totalmente pessoal. Afinal de contas, foi com a sua senha que você acessou. Caso a pessoa deixe transcorrer os 10 dias corridos, deixe passar, fluir esse prazo, você vai chamar de citação tácita. Não confunde, pelo amor de Deus, que não tem nada a ver com citação ficta. É uma citação tácita. Então veja, eu tenho a citação pelo site do tribunal, que vai se dar pelo dia da sua consulta. Consultei, primeiro dia útil subsequente, começa seu prazo. Não consultei, foi postada no site do tribunal, em 10 dias corridos começará o meu prazo. Terminados os 10 dias corridos, começará automaticamente o meu prazo processual. Por exemplo, 15 dias úteis para você contestar. Não confunde os dois institutos. E para fechar, o STJ tem entendimento já reiterado em várias decisões que se ocorrer duplicidade de intimações, vale a intimação no site do tribunal. Ela se sobrepõe à intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico. Esse é o entendimento do STJ. Então, se, por exemplo, você, advogado, houve as duas intimações e deu confusão, ruído qual o prazo que você contava, se você achar prudente, você pode contar pelo prazo do site do tribunal, que iria até mais favorável. Claro que a cautela exige que você cumpra sempre o prazo menor para não ter risco de ter uma surpresa. Mas caso aconteça, o STJ entende que diante desse imbróglio você pode se utilizar do prazo do site do tribunal, que prevalece sobre o prazo do Diário de Justiça Eletrônico. Espero que eu tenha sido claro com vocês, tenha esclarecido. Curta meu vídeo, compartilhe, marque seus amigos e bons estudos.